Geração perdida. O termo é usado para designar a geração que viveu a adolescência durante a Primeira Guerra Mundial e a vida adulta desde os Roaring Twenties até a Grande Depressão. A denominação geração perdida tem o sentido de sem direção. Foi popularizado por Ernest Hemingway na epígrafe em seu livro O Sol Também Se Levanta e em suas memórias no livro Paris é uma Festa. A percepção era de que após a Grande Guerra, esta geração estava sem direção em mundo pós-guerra, o que levou aos loucos anos 20, um tempo de grandes mudanças que culminaram na Grande Depressão. Isso significa que eles estavam entrando na idade adulta, num tempo de turbulência econômica. Individualismo e a vontade de quebrar as regras eram algo comum para esta geração. Roaring Twenties, em português, loucos anos 20, é um termo às vezes usado para se referir à década de 1920 como um período de efervescência cultural em Nova York, Chicago, Paris, Berlim, Londres e em muitas outras grandes cidades, durante uma época de sustentada prosperidade econômica. Foi a geração de um grupo de celebridades literárias americanas que viveram em Paris e em outros países da Europa, no período de tempo em que se viu o fim da Primeira Guerra Mundial e começo da Grande Depressão. Pessoas famosas: Benito Mussolini, Getúlio Vargas, Harry Truman, Adolf Hitler, Charles Chaplin, Cora Coralina, Mao Tse-tung, Al Capone e Arthur da Costa e Silva. Geração grandiosa. A expressão foi cunhada pelo jornalista e escritor Tom Brokaw em seu livro The Greatest Generation, para se referir à geração formada pelos indivíduos que cresceram durante a Grande Depressão nos Estados Unidos e depois participaram dos combates da Segunda Guerra Mundial, bem como por aqueles que, permanecendo no país, participaram do esforço de guerra no chamado Home Front. Eles tiveram a vida adulta e meia-idade moldadas pela prosperidade dos 30 anos gloriosos. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos desses indivíduos responderam ao chamado do dever cívico, deixando suas famílias e conforto para enfrentar o horror da guerra. Seja nos campos de batalha ou no esforço de guerra em casa, a geração grandiosa demonstrou coragem, sacrifício e determinação inabaláveis. Após a guerra, esses homens e mulheres voltaram para recomeçar suas vidas e suas nações, contribuindo para a reconstrução de um mundo dilacerado pelo conflito. É uma geração caracterizada pela capacidade de enfrentar adversidades, como evidenciado pela superação da Grande Depressão e os desafios da guerra. Pessoas famosas: John F. Kennedy, George H. W. Bush, Cândido Portinari, Marlon Brando, Walt Disney, Salvador Dalí, Juscelino Kubitschek, Frida Kahlo, Vinícius de Moraes, Nelson Mandela. Geração silenciosa. As pessoas da geração silenciosa cresceram em um período de turbulência econômica e instabilidade global. Muitos testemunharam a Grande Depressão e viveram durante os tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Sua infância e juventude foram marcadas por privações e sacrifícios, moldando sua ética de trabalho e resiliência. A origem do termo tem diversas fontes possíveis. Uma delas foi publicada em um artigo de 1951 da revista Time, intitulado The Younger Generation, que descrevia a juventude da época como mais reservada em comparação aos seus pais, a chamada Flaming Youth. A maneira como foram criados por uma geração anterior, que defendia a ideia de que filhos devem ser vistos e não ouvidos, contribuiu para esse aparente silêncio. Além disso, outros apelidos para essa geração incluem Radio Babies, bebês do rádio, devido à popularidade do rádio durante sua infância. Eles foram os pioneiros da era da televisão, testemunharam o surgimento da corrida espacial e contribuíram para o florescimento da cultura pop. Presenciaram também a Guerra da Coreia, o nascimento do rock nos anos 50 e movimentos de direitos civis nos anos 60. Muitos membros da geração silenciosa desempenharam papéis cruciais na reconstrução pós-guerra e no estabelecimento das bases para o crescimento econômico. Pessoas famosas: John Lennon, Paul McCartney, Harrison Ford, Tina Turner, Milton Nascimento, Elvis Presley, Marvin Gaye, Pelé, Al Pacino e Neil Armstrong. Se você curte vídeos assim, inscreva-se no canal para sempre receber novidades. Baby Boomers. Em geral, a expressão Baby Boomers, que significa a explosão de bebês, refere-se àqueles que nasceram nos primeiros anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, período em que se registrou uma explosão populacional. Nos Estados Unidos, em decorrência de um aumento importante da taxa de natalidade, indivíduos nascidos nesse período foram jovens durante as décadas de 60 e 70 e viveram as importantes transformações culturais e sociais dessas duas décadas. Eles cresceram em um período de otimismo e crescimento econômico, testemunhando o surgimento de tecnologias inovadoras, como a televisão e o computador pessoal. Foram pioneiros em movimentos de contracultura e ativismo social, desafiando as normas estabelecidas e lutando por mudanças significativas em áreas como direitos civis, igualdade de gênero e preservação ambiental. São os fundadores do movimento hippie. Por serem mais conservadores em alguns aspectos da vida, eles criaram seus filhos de forma um pouco mais rígida. À medida que os baby boomers envelhecem, seu impacto continua a ser sentido de maneiras diversas. Muitos estão atualmente na faixa etária de aposentadoria, enfrentando questões relacionadas à segurança financeira, cuidados de saúde e legado para as gerações futuras. Pessoas famosas: Madonna, Barack Obama, Bill Clinton, Elba Ramalho, Steven Spielberg, Sylvester Stallone, Jair Bolsonaro, Ozzy Osbourne, Paulo Coelho e Bill Gates. A geração X.
O termo apareceu pela primeira vez em 1950, como o título de um ensaio do fotógrafo húngaro Robert Capa. Porém, foi popularizado pelo autor Douglas Coupland em seu livro de 1991, intitulado Generation X: Tales for an Accelerated Culture. Atualmente, eles representam cerca de 20% da população brasileira, enquanto alguns membros dessa geração foram influenciados pela contracultura e seus ideais de liberdade, expressão individual e mudança social. Muitos cresceram em um período em que as ideias da contracultura estavam sendo assimiladas e, em alguns casos, comercializadas ou abandonadas. A geração X foi caracterizada por um certo cinismo e desilusão com as instituições sociais e políticas. Eles cresceram durante eventos como a Guerra do Vietnã, os escândalos políticos e a recessão econômica dos anos 1970 e 1980, testemunharam avanços significativos na tecnologia, incluindo a popularização dos computadores pessoais, a ascensão da internet e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos portáteis. Eles foram os pioneiros em adotar e se adaptar a essas tecnologias emergentes, o que influenciou sua cultura e comunicação, assim como a de gerações futuras. São pessoas que tendem a ser pragmáticas e realistas em suas visões de mundo. Foram moldados por experiências como recessões econômicas, desemprego e incerteza política, o que os levou a adotar uma visão mais cética e cautelosa em relação ao futuro, assim como priorizar as relações familiares. Pessoas famosas: Leonardo DiCaprio, Will Smith, Brad Pitt, Charlize Theron, Cristiano Ronaldo, Ivete Sangalo, Angelina Jolie, Rodrigo Santoro, Jennifer Aniston e Juliana Paes. Millennials. A geração Y, também chamada geração do milênio e geração da internet, desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, prosperidade econômica e facilidade material em ambiente altamente urbanizado imediatamente após a instauração do domínio da virtualidade como sistema de interação social e midiática, e, em parte, no nível das relações de trabalho. Se a geração X foi concebida na transição para o novo mundo tecnológico, os millennials foram os primeiros verdadeiramente nascidos neste meio, mesmo que incipiente. Neste novo ambiente volátil, onde podemos assistir à queda de diversas profissões e a relativização de outras, a lógica do trabalho até então conhecida das profissões e carreiras adquiriu novo significado e grau de comprometimento. Acostumados a conseguirem o que querem, sem esforço ou prazos consideráveis, não se sujeitam às tarefas subalternas de início de carreira e desejam salários ambiciosos desde cedo, em geral com a suposição de que conhecimento e currículo técnico tornam desnecessários outros atributos profissionais. Ela representava, em 2012, cerca de 20% da população global. É a primeira geração verdadeiramente globalizada. Cresceram com a tecnologia e usam-na desde a primeira infância. A internet é para eles uma necessidade essencial e, com base no seu acesso facilitado, desenvolveram uma grande capacidade em estabelecer e manter relações pessoais próximas, ainda que à distância. Pessoas famosas: Rihanna, Adele, Marina Rui Barbosa, Lady Gaga, Nicki Minaj, Anitta, Scarlett Johansson, Drake, Anne Hathaway e Emicida. Geração Z. As pessoas da geração Z são conhecidas por serem nativas digitais, muito familiarizadas com a internet, compartilhamento de arquivos, telefonia móvel, não apenas acessando a rede de suas casas, mas também pelo celular, estando assim extremamente conectadas. Smartphones, redes sociais e acesso instantâneo à informação moldaram suas experiências desde novos, tornando-os nativos digitais por excelência. Essa imersão na tecnologia influenciou sua forma de se comunicar, aprender, consumir mídia e até mesmo se relacionar com o mundo ao seu redor. Alguns especialistas sugerem que, por estarem passando pela Grande Recessão, a primeira grande crise econômica desde a Grande Depressão, porém não maior, e que atinge sobretudo os jovens, as gerações Y e Z, passaram a ser dominadas por um sentimento de insatisfação e insegurança quanto à realidade e ao futuro da economia e da política. Esta geração é confrontada com uma diferença de renda cada vez maior em todo o mundo e uma classe média encolhendo, o que tem levado ao aumento dos níveis de estresse nas famílias. Diante desse cenário, surgem movimentos contra a cultura e uma crescente adesão à chamada cyberpolítica, refletindo a busca por uma identidade e estabilidade em um mundo em constante transformação. Ao contrário de todas as outras gerações anteriores, esta geração é tida como a mais tolerante que já existiu, a mais aberta à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e inclusive sendo também a mais favorável à igualdade de gênero. Pessoas famosas: Jaden Smith, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Maísa Silva, Billie Eilish, Larissa Manoela, Marsai Martin, Maisie Williams, MC Gui e Joey King. Geração Alpha. Batizada com o nome da primeira letra do alfabeto grego, a geração Alpha é a primeira a ter nascido totalmente no século XXI.
Esse nome veio da pesquisa de 2008, organizada pela agência de consultoria australiana McCrindle Research, de acordo com o fundador Mark McCrindle, a quem o termo é geralmente creditado. Uma das características mais marcantes da geração Alpha é sua familiaridade e habilidade com a tecnologia. Desde muito jovens, esta geração cresceu exposta a dispositivos eletrônicos e aprenderam a navegar na internet, ao mesmo tempo que aprenderam a ler e escrever. Além disso, crescem em um mundo globalizado, onde a conexão com diferentes culturas e ideias é facilitada pela internet e pelas redes sociais. Outro aspecto importante é a diversidade. A geração Alpha está crescendo em um mundo cada vez mais inclusivo, onde questões de gênero, raça e identidade são discutidas abertamente. Essa diversidade cultural e social molda sua visão de mundo de uma maneira única e os torna mais receptivos a diferentes perspectivas. Apesar das vantagens proporcionadas pelo acesso à tecnologia, a geração Alpha também enfrenta desafios únicos. A exposição precoce a dispositivos eletrônicos levanta preocupações sobre os efeitos do tempo excessivo de tela e a necessidade de equilibrar o mundo digital com experiências offline. Além disso, a rapidez das mudanças tecnológicas pode criar uma sensação de instabilidade e incerteza sobre o futuro. No entanto, também abre portas para oportunidades de aprendizado e crescimento, incentivando a criatividade e a inovação desde cedo. Pessoas famosas: Blue Ivy Carter, Prince Louis of Cambridge, Archie Mountbatten Windsor e Northwest. Como podemos ver, cada geração desempenha um papel crucial na sociedade, trazendo perspectivas, experiências e contribuições únicas. Desde os mais velhos, que possuem sabedoria acumulada ao longo dos anos e oferecem orientação e conhecimento, até os mais jovens, que trazem inovação, energia e novas formas de pensar, todas as gerações têm um papel fundamental a desempenhar no tecido social. O respeito entre as gerações é essencial para uma sociedade harmoniosa e progressiva. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais!